Bom, eu vou começar agradecendo, então, né, enquanto a Edna compartilha os slides, né, a Edna pelo convite, de estar aqui dividindo esse espaço, né, com ela, para a gente poder falar um pouco dessas técnicas de pesquisa, parabenizar o evento, né, a professora Adriana, e também agradecer a Daniele, né, que deu muito suporte para a gente, foi super atenciosa. Então, é isso. Eu vou falar um pouquinho da linha do tempo, né, eu me chamo Ludmila, eu sou orientada pela Edna, né, e estou no doutorado. E a linha do tempo é uma técnica da minha pesquisa, então pensar um pouco nessa jornada até está me ajudando também a pensar a minha pesquisa. Né? Pode passar, por favor, Edna. Então, a linha do tempo, ela visa, né, ela coletar, né, de forma que tanto o pesquisador ou até no atendimento clínico, né, informações dos fatos da história da vida daquela pessoa, né? E também ela faz com que a gente possa visualizar e obter informações de eventos que são normativos e não normativos, né? Na história de vida, no ciclo de vida da pessoa ou da família, né? Pode passar, por favor. Então, é uma técnica, né, que ela é utilizada no contexto mais abrangente, né, num contexto também integrativo, com famílias, mas também é uma técnica que pode ser utilizada de forma individual, e ela pode também ser utilizada tanto no contexto do atendimento clínico, né, e também no contexto da pesquisa, e ela pode estar associada a uma outra técnica. O genograma, por exemplo, é bem comum se utilizar genograma e linha do tempo na mesma pesquisa. Mas não necessariamente precisa se utilizar os dois ao mesmo tempo, mas é comum que se faça uso dos dois, né? Agora, no processo de pesquisa, usar a linha do tempo num método isolado não é o mais recomendado. Então, eu, na minha pesquisa, por exemplo, eu uso a linha do tempo, mas também com uma entrevista, né, semi-estruturada. Essa entrevista, ela vai dando sinais e vai apontando para aquilo que eu gostaria de obter a partir da aplicação da linha do tempo, né? Ela propicia, né, a linha do tempo, processar essas experiências. Tem uma interferência, não sei se... Ele está falando que hoje eu tenho psicóloga. Cheiro delicioso. Gente, eu não estou conseguindo falar porque tem uma interferência. Um minutinho, a gente vai dar um jeitinho. Tá. Acho que agora foi, né? Foi. Então, a linha do tempo utilizada, estou retomando aqui o pensamento, né? Para processar essas experiências que podem ser positivas e negativas ao longo do ciclo de vida de uma pessoa. Quando vai se utilizar essa técnica, a sugestão é sempre que se faça duas linhas do tempo, né? Uma em que as pessoas possam expressar essas experiências que foram negativas e uma outra que possa expressar essas experiências que são positivas. E aí, como ferramenta, a gente pode utilizar o papel, né? E lápis de cor, canetas coloridas, porque você pode ir sinalizando, você pode sugerir que a família vá sinalizando na construção da linha do tempo quais são esses eventos que são estressores, quais são esses eventos que são mais positivos e que podem trazer bem-estar, felicidade. Você pode sinalizar que estratégias essa família ou essa pessoa utilizou para resolver ou para amenizar esses eventos que causaram estresse. Então,
isso vai depender muito de qual que é o objetivo a se atingir na aplicação da linha do tempo. Seja no processo terapêutico, né, clínico, seja na pesquisa. É muito importante que o pesquisador, né, ele descreva para a família ou para a pessoa que vai estar sendo aplicada a linha do tempo qual que é o passo a passo, né? Qual que é o objetivo também de aplicar essa técnica, né? E deixando com que eles se sintam livres para construir a linha do tempo, mas dando sempre orientações de como eles devem fazer a partir do objetivo que se quer atingir, né? A sugestão é sempre que se comece pelos eventos que são considerados negativos ou estressores e que e termine a linha do tempo com esses eventos que são mais positivos, né? Quando a família termina de construir essa linha do tempo, você pode pedir para que eles revisem, para que eles olhem para aquela linha do tempo, para que eles analisem se incluíram tudo que gostariam, se eles querem retirar alguma coisa, se eles querem acrescentar alguma coisa. Mas a proposta não é criar uma ideia ou uma lista do que é bom, do que é ruim, né? Mas construir um processo em que essas pessoas, né, que estão sendo ali pesquisadas, né, a partir dessa técnica, ou até mesmo no contexto clínico, que elas possam construir um processo em que elas consigam examinar esse curso da vida, né, e quais as perspectivas que eles tiveram nesse curso da vida. E aí o ponto de partida dessa linha do tempo pode mudar, né? Algumas pessoas começam a linha do tempo pelo nascimento, outras começam pelo aniversário de alguém da família, outras começam pelo casamento. Então, o ponto de partida ele não é ditado, né? Isso vai a partir de como a pessoa se sente naquele momento para poder construir a sua linha do tempo e qual é o momento que ela considera importante iniciar aquele processo de construção. Não é uma técnica difícil, né, de aplicar, então as pessoas às vezes não precisam de muita orientação, sim, são orientações mais básicas, mas se alguém tiver alguma dificuldade, é sempre bom que o pesquisador se coloque ali à disposição para tirar aquelas dúvidas, que possa usar algumas palavras que orientem, né, para que a família consiga desenvolver a linha do tempo, né? E é sempre bom deixar, né, isso livre no sentido de que eles possam ter a compreensão de que a linha do tempo ela pode ser estendida, né, tanto para o futuro, se eles podem pensar em coisas futuras, ou podem também voltar, né? Às vezes, se você começou a sua linha do tempo no casamento, e se eles analisarem que depois lembrou de algum fato que aconteceu antes do casamento, eles podem inserir isso na linha do tempo. Não é uma coisa que está engessada, né? Ela pode ser revista, ela pode ser refeita, ela pode ser reorganizada. E aí os membros são solicitados, né, fazer uma linha horizontal no papel e a começar por um evento significativo, né? Esse é um dos comandos, que seja um evento significativo. Então, pode ser qualquer evento significativo que aquela pessoa considere, né? E aí a pessoa insere essa linha e ela vai fazendo marcações, né? Essas marcações podem ser de dias da semana, meses, anos, e a partir disso vão descrevendo quais são esses eventos, que elas consideram eventos que são importantes e que são relevantes, né? Essa técnica, né, ela tem um princípio, né, assim, ela surge, né, da teoria da família transicional, e o princípio é a crença, né, de que essas famílias, elas têm competências, né, para olhar para a própria história, repensar a própria história,
né? É compreender a história a partir de eventos atuais, de eventos passados, de eventos futuros, e considerando esses contextos que são biopsicossociais, que são culturais e espirituais, tudo isso ao longo do ciclo vital daquela família ou daquela pessoa, né? Pode passar, por favor. E aí, assim, as famílias, como sistema, elas se desenvolvem ao longo do tempo, né? E a família é um sistema e que tem subsistemas. Então, a técnica da linha do tempo, ela pode investigar a família como um sistema e também os seus subsistemas. Então, pode-se utilizar a linha do tempo para investigar a conjugalidade, a parentalidade, a relação entre os irmãos, né? E explorar, né, esses eventos que são positivos e negativos a partir da linha do tempo pode levar a uma compreensão do processo de estresse, do processo de conflito, do processo até de rompimentos. E isso também pode fazer com que essa família consiga recuperar, né, algum sentimento em relação a tudo isso que foi vivido e que elas estão contando e narrando as suas histórias a partir da linha do tempo. Então, a linha do tempo também é uma oportunidade narrativa, né, em que os sujeitos podem contar a sua história. Então, é uma oportunidade de você revisitar eventos estressores, alguns traumas, lembrar de alguns eventos, e não necessariamente o sujeito que está participando desse processo, né, que está sendo submetido a essa técnica, ele precisa ficar engessado e enrijecido num único lugar, né? Ele pode transitar, né, a partir de como ele vai narrando a sua história. Vou passar, Edna, por favor. Então, é uma técnica que é útil, né, como parte de uma abordagem abrangente, né, principalmente quando ocorre um estresse severo e prolongado naquela família. É também muito útil para ser utilizada após perdas, né, lutos, perdas prematuras, eventos que são bem traumáticos. É uma técnica muito visual e ela também é afetiva, porque a partir do momento que você está olhando aquilo que você está construindo, você vai tomando contato afetivo com a sua história, né? E isso permite que você visite, né? Eu queria falar uma palavra que não vai sair, que você visite o seu passado, que você tome contato com a sua história do presente e que você também possa projetar o futuro, né? Também é uma técnica que encoraja essa possibilidade de planejar, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ter uma perspectiva de futuro e a técnica da linha do tempo pode encorajar a pessoa a fazer novos planejamentos, entrar em contato com seus projetos, resgatar projetos antigos que não foram colocados, talvez, em prática. E é uma técnica também usada em contextos de cultura, porque a gente vai entrando em contato com aquilo que aconteceu no passado, não só na nossa relação, né, no nosso ciclo de vida individual, no nosso ciclo de vida familiar, mas é possível que a gente também tome contato com a história, assim, quais os momentos da história estavam acontecendo naquele momento em que eu também estava vivendo alguma coisa. Eu me lembro, por exemplo, de conversar assim, com a minha mãe, e ela estava falando sobre um momento que era muito importante para ela, da vida dela, mas que é muito associado, por exemplo, às diretas já, né? Então, ela fez essa analogia, ela fez essa associação, né? Pode passar, por favor, Edna. Então, é possível também que, utilizando essa técnica, tanto o pesquisador, né, após o resultado, o produto da sua pesquisa, quanto no processo clínico terapêutico, sejam pensadas intervenções, né, direcionadas para esse caminho, para esse percurso que aquela família está traçando, ou aquele casal, ou aquele filho. Também pode dar uma noção
de vislumbrar, né, conflitos que podem vir a acontecer, né, a partir de repetições, conflitos que podem ter sido repetidos ao longo da história de vida daquela família. E aí, as famílias, a partir disso, elas também podem desenvolver um senso de competência, né? Porque isso pode ampliar para elas, né, uma possibilidade de como lidar com aqueles conflitos, de como eles podem solucionar aqueles momentos estressores, de como eles podem reduzir esse nível de estresse. Então, a linha do tempo, ela é uma ferramenta que possibilita a família a reconhecer suas potencialidades, né? E não somente suas fraquezas. Então, ela é uma ferramenta que pode auxiliar os terapeutas, né? É uma técnica que fornece um processo para a família, né? Para reviver esses momentos do passado. É um momento também que faz com que essas famílias entrem em contato com a sua experiência afetiva em relação àquilo que foi experimentado a partir da construção da linha do tempo. Incentiva, né, a obtenção de informações. Então, quando você propõe que a família ela resgate a sua história a partir da linha do tempo, você também faz um exercício com aquela pessoa de que ela possa entrar em contato com a sua história. E a linha do tempo ela também retrata a evolução desse sistema familiar, em termos de interação entre os seus membros, em termos de mudanças, em termos de rompimentos, né? Então, a família não fica só vista como uma coisa estática, né? Ela vai se transformando, ela vai sendo vista também como algo que é mutável. E aí, como metodologia de pesquisa, né, a linha do tempo ela tem aí um desafio, né, que é de buscar, reunir, organizar e apresentar, né, e narrar também essas experiências. Os participantes das pesquisas, né, que são os participantes que são convidados a participar de uma pesquisa que tem a linha do tempo como uma ferramenta, né, eles são convocados a mergulhar em suas trajetórias de vida, a resgatar suas vivências, a dar uma representação para aquilo que foi vivido, a entrar em contato com as suas lembranças, com as suas memórias. O participante da pesquisa e também os pesquisadores podem realizar uma análise crítica a partir disso que foi narrado, né? A partir daquilo que foi escrito, e que podem ser transcritos posteriormente para o conteúdo daquilo que é o problema de pesquisa ou o objeto de pesquisa. O pesquisador ele também, né, vai lançar um olhar crítico sobre essas vivências, né, essas vivências que foram compartilhadas, e organizar essas informações no intuito também de perceber o que tem de familiar, o que se repete, né, o que essa família considera como positivo, o que ela considera como negativo, o que questões culturais estão atravessadas na constituição dessa família. Então, é possível também se apropriar e se dar conta se existem preconceitos, se existem resistências, se existem conflitos que foram negados ou que foram, de alguma forma, dissimulados por aquela família. E aí o relato de experiência, a partir da linha do tempo, desenvolve a história, né, da família, fazendo aí uma teia, né, uma construção de significados, né? Porque essas histórias elas são internalizadas ao longo do tempo. E com a técnica da linha do tempo, isso acaba se tornando mais visível. O pesquisador tem a possibilidade de conhecer o fenômeno em sua espontaneidade, né? Porque conforme a família vai tomando contato com aquilo que está sendo narrado, aquilo que está sendo construído na linha do tempo, também aflora ali, né, aquilo que
é bem genuíno nas pessoas, né? Então, pode acontecer coisas inesperadas, e é importante que o pesquisador tenha um manejo, né? E acho que uma boa referência, até que o Fábio falou, é desse manejo clínico, né? Para saber se continua a pesquisa, se interrompe, se marca para um outro momento, que tipo de escuta é possível se fazer naquele momento. E aí, essa escolha, né, de instrumento para coleta de dados ocorre mediante a necessidade de ter um contato mais próximo com esses participantes e permite que estes participantes, né, se sintam dispostos a falar. Assim, eu apliquei recentemente, né, a linha do tempo e eles estavam tensos, né, para fazer atividade, assim, estavam meio tímidos, mas quando eles foram desenhando aquela linha, usando lápis de cor para circular algumas coisas, para informar algumas coisas, deu para perceber o quanto eles iam ficando mais tranquilos, mais relaxados e mais entregues para aquele processo, né? E as histórias de família, né, elas nos permitem ir além da experiência imediata, né, de fazer um pré-julgamento ou uma pré-avaliação, né? Então, a partir da técnica da linha do tempo, a gente consegue interpretar esses eventos, mas escutando aquilo que a pessoa está narrando, né? A partir daquilo que é narrado, a partir daquilo que é da história, né? Então, a história, ela é como um fio que vai tecendo todo o ciclo de vida da família, que vai se costurando no ciclo de vida da família. E aí eu trouxe um exemplo, né, de uma linha do tempo, que é a linha do tempo do Freud, né? E aí existem diversas formas que a gente pode construir a linha do tempo, né? Então, a linha do tempo do Freud, em 1856, ele nasce, é o nascimento. Em 1857, nasce o irmão. Né? Em 58, esse irmão vem a falecer. Em 1860, ele se muda, né? Ele sai, ele vai para a família toda, vai para Viena. Em 68, ele entra no ginásio. E aí, assim, uma coisa que é interessante, que conforme o Fábio estava fazendo a apresentação dele, eu fiz um recorte de algumas datas que são importantes, né, na vida do Freud. Não daria para colocar todas as datas, né, para a gente fazer essa apresentação. E aí, quando eu fiz esse recorte, eu fui escolhendo umas datas. E aí eu percebo que eu vou escolhendo essas datas a partir daquilo que eu considerei interessante na história do Freud. Né? Então, quando eu estava ali construindo essa linha do tempo, eu fui fazendo uma escolha. Talvez se uma outra pessoa que estivesse aqui apresentando tivesse que também construir essa linha do tempo, fariam outras escolhas. E é exatamente esse o exercício da linha do tempo, né? Porque cada um vai... Sim. Com licença, desculpa. A gente tem mais uns 3 minutinhos, tudo bem? Tá, estou finalizando, tá? Tá bom. Obrigada. E aí a gente vai construindo a linha do tempo a partir daquilo que a gente considera interessante, né? Então, foi o que eu acabei fazendo também nesse exemplo que eu queria trazer para vocês, né? E aí, esse aqui é uma outra forma, né, de construir a linha do tempo. Pode passar. Aqui também é uma outra forma. E aqui eu trouxe também um site, que é um site que a gente pode construir a linha do tempo, é um site gratuito, é bem simples. A nossa proposta também era fazer um exercício de construir uma linha do tempo aqui, mas não vai dar tempo, né? Mas acho que, de alguma forma, foi possível que a gente pudesse apresentar para vocês um pouco dessas duas técnicas de pesquisa. Eu agradeço, acho que eu finalizei.